Desde a divulgação dos jogos da Loteca, algumas partidas mudaram completamente de cenário. Desfalques importantes alteram o equilíbrio de vários confrontos. E muita gente ainda vai jogar sem considerar isso. Aqui você vai ver quem perde mais com as ausências. Quem quase não sente onde isso muda o risco do jogo. Nós somos Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora se acomoda aí. Pega o bloco de notas que vai começar a análise dos desfalques da Loteca. Jogo 1. Vasco e Botafogo. Jogo Vasco contra Botafogo. Chega cercado por um fator que pode ser decisivo e muita gente ainda subestima os desfalques. E aqui está o detalhe que pode mudar completamente o rumo da partida. Do lado do Vasco da Gama, a equipe vem sofrendo com ausências importantes no setor defensivo e no meio-campo. Jogadores que normalmente dão equilíbrio tático e sustentação. Sem a bola não estarão disponíveis, seja por lesão ou suspensão. Isso força o time a mexer na estrutura, muitas vezes improvisando peças ou acelerando atletas que ainda não têm o mesmo ritmo competitivo. E aqui entra um ponto crucial quando o Vasco perde consistência defensiva. O time tende a se expor mais, principalmente na transição defensiva, que já apresentou oscilações nos jogos recentes da competição. Agora, olhando para o Botafogo, o cenário também exige atenção, mas por um motivo diferente. As ausências estão mais concentradas no setor ofensivo e em peças de criação. Isso impacta diretamente a fluidez do ataque, reduzindo a capacidade de construção e a eficiência nas finalizações. Em jogos anteriores, quando o Botafogo não contou com esses jogadores, o time teve mais posse estéril e dificuldade para transformar domínio em chances claras. Então surge a pergunta que muita gente não faz. Quem realmente sofre mais com esses desfalques? O Vasco perde em organização e proteção defensiva menos algo estrutural. Já o Botafogo perde em criatividade e poder de decisão no ataque. Algo mais ligado à eficiência. Isso muda completamente a leitura do jogo. Se o Vasco não conseguir recompor bem esse setor mais fragilizado, pode oferecer espaços perigosos, mesmo contra um Botafogo desfalcado ofensivamente. Por outro lado, se o Botafogo não encontrar alternativas criativas, pode ter dificuldades para aproveitar exatamente essas brechas. E é aqui que mora a oportunidade de surpresa. Fique atento aos jogadores menos badalados. No Vasco, peças que entram no meio-campo podem ganhar protagonismo inesperado, principalmente se conseguirem dar mais intensidade e marcação. Já no Botafogo, atletas que normalmente são coadjuvantes no ataque podem aparecer mais, assumindo responsabilidades e explorando justamente essa defesa vascaína remendada. Dica prática: quando os desfalques atingem setores diferentes nas equipes, como nesse caso, o jogo tende a ficar mais imprevisível. Um time fragilizado, defensivamente contra outro com limitações ofensivas cria um cenário perfeito para erros individuais. Decidirem a partida. Outro ponto importante: observe os primeiros minutos. Se o Vasco mostrar dificuldade na recomposição, o Botafogo pode crescer mesmo sem suas principais peças ofensivas. Mas se o Botafogo demorar a encaixar o ataque, o Vasco pode equilibrar e até controlar mais o jogo do que o esperado. Resumindo de forma direta, o Vasco parece mais prejudicado no aspecto estrutural, enquanto o Botafogo sofre mais na eficiência. E quando isso acontece, muitas vezes o jogo não segue o roteiro lógico. E é exatamente aí que mora o perigo e a oportunidade. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2. Fortaleza e Juventude. Jogo Fortaleza contra Juventude.
carrega um detalhe que pode passar despercebido à primeira vista, mas que costuma decidir partidas equilibradas. Os desfalques e como cada equipe reage a eles dentro do contexto dos jogos já disputados na competição. Do lado do Fortaleza, as ausências tendem a pesar mais no setor defensivo e na transição. Em jogos anteriores da competição, quando peças da linha de defesa ou volantes mais posicionais ficaram fora, o time apresentou queda na compactação e maior dificuldade para controlar o ritmo sem a bola. Isso abre espaços entre linhas e obriga o time a correr mais atrás, algo que impacta diretamente o desempenho ao longo dos 90 minutos. Além disso, a saída de jogadores mais experientes nesse setor costuma afetar a comunicação defensiva, aumentando o risco de erros pontuais. Já o Juventude chega com um tipo diferente de problema. Desfalques mais concentrados no campo criativo e no ataque. Nos jogos já realizados, quando essas peças ficaram ausentes, o Juventude teve dificuldade para transformar posse em profundidade. O time até consegue circular a bola, mas falta aquele passe decisivo, a infiltração ou a finalização com mais qualidade. Isso deixa o ataque previsível e facilita a marcação adversária. E aqui está o ponto que pode definir o jogo. O Fortaleza perde em estrutura defensiva, enquanto o Juventude perde em capacidade de criação e definição. Na prática, isso cria um cenário muito interessante. Se o Juventude não conseguir acelerar o jogo e encontrar soluções ofensivas alternativas, pode acabar não aproveitando as fragilidades defensivas do Fortaleza. Por outro lado, se o Fortaleza não ajustar rapidamente sua recomposição, mesmo um ataque menos eficiente pode encontrar espaços suficientes para causar perigo. Agora entra o fator surpresa, que muita gente ignora. No Fortaleza, jogadores que entram para recompor o sistema defensivo podem acabar sendo protagonistas, principalmente se trouxerem mais intensidade e disciplina tática. Às vezes, um atleta menos técnico, mas mais aplicado, consegue estabilizar o setor e mudar completamente a dinâmica do jogo. Já no Juventude, a surpresa pode vir de jogadores que normalmente têm menos destaque no ataque. Em jogos anteriores, quando titulares ofensivos ficaram fora, alguns desses atletas mostraram capacidade de aparecer bem em jogadas específicas, especialmente em bolas paradas ou transições rápidas. Uma dica prática para a leitura desse tipo de confronto: observe como o jogo começa. Se o Fortaleza demonstrar insegurança defensiva nos primeiros minutos, o Juventude tende a crescer, mesmo sem suas principais peças criativas. Mas se o Juventude não conseguir impor ritmo e acelerar as jogadas, o Fortaleza pode ganhar confiança e controlar melhor a partida. Outro detalhe importante: jogos com esse tipo de desfalque, afetando setores diferentes, costumam ser decididos em erros individuais ou momentos específicos, não necessariamente por domínio coletivo. Isso aumenta muito a imprevisibilidade. No fim, o time mais prejudicado tende a ser o Fortaleza, porque suas ausências afetam a base estrutural do time, enquanto o Juventude sofre mais na eficiência ofensiva. E quando a estrutura é comprometida, o risco de desorganização é maior. Mas justamente por isso, o jogo fica aberto para surpresas, especialmente de jogadores que entram sem tanta pressão e acabam aproveitando oportunidades que normalmente não teriam. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3, Cuiabá e Ceará. Jogo! Cuiabá contra Ceará é aquele tipo de confronto onde os desfalques não só influenciam, eles praticamente redesenham a partida.
e entender isso antes da bola. Rolar pode ser a diferença entre enxergar um jogo comum ou antecipar exatamente onde ele pode quebrar. Começando pelo Cuiabá, o impacto das ausências aparece principalmente na engrenagem do meio-campo. Nos jogos já disputados, sempre que peças responsáveis pela transição e organização ficaram fora, o time perdeu clareza na construção. A bola passa a sair mais lenta, menos coordenada, e isso gera um efeito em cadeia. O ataque recebe menos em condições ideais e a defesa fica mais exposta após perdas de posse. É aquele cenário clássico onde o time parece desconectado. E aqui vai um ponto que muita gente ignora: não é só perder qualidade técnica, é perder timing de jogo. Jogadores que entram no lugar até podem cumprir função, mas dificilmente reproduzem o mesmo tempo de passe e leitura de espaço. Resultado: o Cuiabá tende a errar mais justamente na zona central, que é a mais perigosa. Agora olha o outro lado. O Ceará chega com desfalques que mexem diretamente na estrutura defensiva. Em partidas anteriores da competição, quando a equipe ficou sem Pave na proteção da zaga, o time sofreu com encaixes lentos e falhas de cobertura. Isso abre espaços que normalmente não apareceriam, principalmente em jogadas rápidas e ataques em transição. E aqui está o encaixe perfeito, ou o problema perfeito. O Cuiabá tem dificuldade para construir, mas o Ceará pode oferecer exatamente os espaços que facilitam uma construção mais simples, mais direta. Por outro lado, o Ceará pode pressionar a saída e explorar os erros do Cuiabá, que já mostrou fragilidade quando perde seus articuladores. Agora presta atenção nisso, porque é o detalhe que pode decidir o jogo. Quem erra primeiro? Se o Cuiabá começar errando passes na saída, o Ceará ganha confiança e cresce mesmo sem sua defesa ideal. Mas se o Cuiabá conseguir pular essa primeira linha de pressão e acelerar, pega um Ceará vulnerável atrás. E aí que entram os nomes menos óbvios. No Cuiabá, jogadores de meio que normalmente têm função secundária podem virar protagonistas simplesmente por serem mais intensos. Já aconteceu em jogos anteriores, atletas que não são os mais técnicos, mas que pressionam, roubam bola e simplificam o jogo, acabam mudando o ritmo da partida. No Ceará, a surpresa pode vir da defesa. Sim, da defesa. Jogadores que entram pressionados muitas vezes jogam mais focados, mais simples, evitando riscos. E isso pode estabilizar o time mais do que o esperado. Além disso, o Ceará pode apostar forte em bolas paradas, justamente porque em jogo corrido pode sofrer mais. Agora uma dica prática para leitura ao vivo. Observa os primeiros minutos com atenção total. Se o jogo estiver truncado, com erros dos dois lados, isso favorece quem for mais eficiente em uma única jogada. Mas se alguém encaixar 2 ou 3 ações seguidas com qualidade, pode dominar o cenário rapidamente. Outro gatilho importante: atenção às laterais. Quando a defesa está desfalcada, é comum que os espaços apareçam justamente nesses corredores. E um cruzamento certo, num jogo desses, vale ouro. No fim das contas, o Ceará tende a ser mais prejudicado, porque perder a estabilidade defensiva compromete toda a estrutura do time. Já o Cuiabá, mesmo com dificuldades na criação, ainda encontra caminhos mais diretos para competir. Mas aqui vai o alerta final. Esse é o típico jogo onde o protagonista não é quem você espera. E quando isso acontece, geralmente é porque os desfalques abriram espaço para alguém aproveitar. Oportunidade perfeita. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4,
Náutico e Ponte Preta. Jogo Náutico contra Ponte Preta é aquele confronto onde os desfalques não só influenciam, eles criam um cenário completamente novo dentro de campo. E quem entender isso antes da bola rolar já sai na frente. Começando pelo Náutico. As ausências pesam principalmente no setor ofensivo e na transição final. Nos jogos já realizados na competição, quando o time ficou sem peças importantes no ataque. A principal queda foi na capacidade de transformar volume em chance real. O Náutico até consegue chegar no terço final, mas falta precisão na última bola. Falta aquele jogador que decide. E isso gera um problema clássico: o time pressiona, mas não converte, e acaba se expondo no retorno. Além disso, a ausência de jogadores mais agudos reduz a profundidade. O time fica mais previsível, mais fácil de marcar, e passa a depender muito de jogadas laterais e bolas paradas. Agora, olhando para a Ponte Preta, o impacto dos desfalques aparece mais na parte defensiva e na proteção do meio. Em partidas anteriores, quando a equipe não contou com seus jogadores mais consistentes na marcação, o time sofreu para manter o equilíbrio entre linhas. A marcação perde intensidade. Os espaços aparecem entre meio e defesa. E o adversário encontra facilidade para infiltrar. E aqui está o ponto que define o jogo. O Náutico perde poder de decisão no ataque, enquanto a Ponte Preta perde solidez defensiva. Agora pensa comigo. O que acontece quando um ataque enfraquecido enfrenta uma defesa fragilizada? A resposta não é tão óbvia quanto parece. Se o Náutico não conseguir ajustar sua eficiência, pode até ter espaço, mas não saber aproveitar. Por outro lado, se encontrar um mínimo de organização ofensiva, pode explorar exatamente os pontos frágeis da Ponte Preta. E é aqui que mora a chance de surpresa. No Náutico, jogadores que entram no ataque podem assumir protagonismo simplesmente por terem mais liberdade. Em jogos anteriores, quando titulares ofensivos ficaram fora, atletas menos pressionados conseguiram aparecer bem justamente porque o adversário não tinha tanta referência de marcação sobre eles. Já na Ponte Preta, a surpresa pode vir de um ajuste mais conservador. Quando o time sofre com desfalques defensivos, uma alternativa que já apareceu foi baixar linhas e compactar mais o bloco. Isso reduz espaço e dificulta a vida do adversário, mesmo com peças menos qualificadas. Agora, uma dica prática que pode mudar sua leitura do jogo. Observa a eficiência das primeiras finalizações. Se o Náutico estiver finalizando mal ou demorando para decidir, isso favorece a Ponte Preta, mesmo com seus problemas defensivos. Mas se o Náutico encaixar uma ou duas boas jogadas logo cedo, o cenário muda completamente. Outro detalhe importante: atenção total nas bolas paradas. Jogos com defesas desfalcadas costumam ser decididos nesses lances, porque o posicionamento e o entrosamento fazem muita diferença. E isso é justamente o que mais sofre com ausências. No fim das contas, a Ponte Preta tende a ser mais prejudicada, porque perder consistência defensiva compromete toda a estrutura do time. Já o Náutico, mesmo com dificuldades ofensivas, ainda consegue gerar volume e encontrar caminhos alternativos. Mas aqui vai o alerta final. Esse é o tipo de jogo onde quem menos aparece normalmente decide. E quando isso acontece, quase sempre tem ligação direta com os desfalques que mudaram o equilíbrio da partida. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5, São Paulo e Cruzeiro. Jogo São Paulo contra Cruzeiro tem um daqueles contextos que mudam completamente a leitura da partida
os desfalques atingindo pontos-chave de cada equipe, criando um equilíbrio perigoso ou uma quebra inesperada. Do lado do São Paulo, as ausências impactam principalmente o setor ofensivo e a criação. Nos jogos já disputados na competição, quando o time ficou sem jogadores responsáveis por acelerar o jogo e dar o último passe, o ataque perdeu profundidade e imprevisibilidade. O São Paulo até mantém posse, circula a bola, mas encontra dificuldades para infiltrar defesas mais organizadas. Isso torna o time previsível e, muitas vezes, dependente de jogadas individuais ou bolas paradas. Além disso, a falta de peças mais decisivas no ataque reduz a pressão constante sobre o adversário. E isso tem um efeito indireto importante. O time perde o controle territorial ao longo do jogo, permitindo que o adversário cresça. Agora, olhando para o Cruzeiro, o cenário é diferente, mas igualmente preocupante. Os desfalques atingem mais o sistema defensivo e o meio de contenção. Em partidas anteriores, quando essas peças ficaram fora, o Cruzeiro apresentou dificuldades claras na recomposição. Os espaços entre linhas aumentam. A marcação chega atrasada e o time passa a sofrer mais em jogadas rápidas, principalmente em transições. E aqui está o ponto que define tudo. O São Paulo perde criatividade e poder de decisão, enquanto o Cruzeiro perde consistência e proteção defensiva. Agora vem a pergunta que muda o jogo. Quem consegue explorar melhor a fragilidade do outro? Se o São Paulo, mesmo limitado na criação, conseguir acelerar jogadas pelos lados ou aproveitar erros de posicionamento, pode encontrar um Cruzeiro vulnerável? Por outro lado, se o Cruzeiro conseguir suportar essa pressão inicial e explorar contra-ataques, pode se beneficiar justamente da falta de agressividade ofensiva do São Paulo. É aqui que entram os nomes que podem surpreender. No São Paulo, jogadores que normalmente atuam como coadjuvantes no ataque podem ganhar protagonismo. Em jogos anteriores, quando titulares ficaram fora, alguns atletas apareceram bem justamente por atacar espaços sem tanta marcação direcionada. Isso pode ser decisivo, principalmente contra uma defesa desfalcada. Já no Cruzeiro, a surpresa pode vir do meio-campo. Jogadores que entram para recompor o setor, muitas vezes com mais intensidade do que técnica, podem equilibrar o time e reduzir os espaços que vinham sendo explorados. Além disso, o Cruzeiro pode apostar em transições rápidas e bolas paradas, caminhos que já trouxeram resultado mesmo em cenários desfavoráveis. Dica prática: observe o comportamento do São Paulo nos primeiros minutos. Se o time estiver rodando a bola sem objetividade, isso favorece o Cruzeiro. Mas se conseguir acelerar pelos lados e gerar volume ofensivo real, pode explorar rapidamente as falhas defensivas do adversário. Outro detalhe importante: jogos onde um time perde ataque e o outro perde defesa tendem a ser decididos em eficiência, não em volume. Quem aproveitar melhor as poucas oportunidades leva vantagem. No fim, o Cruzeiro tende a ser mais prejudicado, porque suas ausências comprometem a estrutura defensiva, que sustenta todo o restante do time. Já o São Paulo, mesmo com limitações criativas, ainda consegue controlar o jogo em certos momentos. Mas aqui vai o ponto final que poucos consideram. Esse é o tipo de jogo onde o protagonista pode surgir de onde ninguém espera. E quando isso acontece, quase sempre tem ligação direta com os desfalques, que mudaram completamente o equilíbrio da partida. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6, Vila Nova e Atlético Goianiense. Jogo Vila Nova contra Atlético.
Goianiense tem um ingrediente que costuma decidir clássico regional: os desfalques mexendo diretamente na forma como cada time se comporta em campo. E aqui, mais do que nomes, o que pesa é onde essas ausências atingem. Do lado do Vila Nova, os desfalques afetam principalmente o setor de meio-campo, especialmente na parte de marcação e saída de bola. Nos jogos já realizados, quando o time ficou sem seus volantes mais consistentes, a equipe perdeu o equilíbrio entre defesa e ataque. Isso gera dois problemas claros: dificuldade para proteger a zaga e, ao mesmo tempo, uma saída de bola mais lenta e previsível. O resultado é um time que sofre pressão e tem dificuldade para reagir com qualidade. Além disso, sem essas peças-chave, o Vila Nova tende a cometer mais faltas em zonas perigosas e a dar mais espaço entre linhas, algo que adversários mais rápidos conseguem explorar com facilidade. Agora, olhando para o Atlético Goianiense, o impacto dos desfalques aparece mais no setor ofensivo e nas jogadas de velocidade. Em partidas anteriores da competição, quando o time não contou com seus jogadores mais agudos, houve uma queda significativa na capacidade de quebrar linhas defensivas. O Atlético até mantém organização, mas perde explosão, profundidade e poder de decisão no último terço. E aqui está o ponto central desse jogo: o Vila Nova perde sustentação e equilíbrio no meio, enquanto o Atlético Goianense perde capacidade de acelerar e decidir no ataque. Agora vem a parte interessante: se o Atlético não conseguir compensar a falta de velocidade e criatividade, pode ter dificuldades justamente contra um adversário que estará vulnerável no meio. Por outro lado, se encontrar uma forma de acelerar o jogo, pode explorar exatamente os espaços que o Vila Nova tem deixado quando sofre com desfalques nesse setor. E é aqui que surgem os possíveis protagonistas inesperados. No Vila Nova, jogadores que entram no meio-campo podem surpreender pela intensidade. Em jogos anteriores, atletas menos técnicos, mas mais combativos, conseguiram equilibrar o setor com marcação forte e recuperação de bola. Isso pode travar o jogo do adversário e mudar o ritmo da partida. Já no Atlético Goianiense, a surpresa pode vir de jogadores que normalmente não são os principais nomes do ataque. Sem os titulares mais explosivos, outros atletas acabam tendo mais liberdade para aparecer, principalmente em jogadas de infiltração ou bolas paradas. Agora, uma dica prática valiosa: presta atenção em como o jogo se desenvolve no campo nos primeiros minutos. Se o Vila Nova estiver perdendo muitos duelos ali, o Atlético tende a crescer. Mas se o Vila Nova conseguir equilibrar esse setor, mesmo com desfalques, o jogo pode ficar muito mais travado do que o esperado. Outro detalhe fundamental: clássicos com desfalques costumam ser decididos em detalhes. Um erro de posicionamento, uma bola parada, uma jogada individual. Isso ganha ainda mais peso quando os times não estão completos. No fim, o Vila Nova tende a ser mais prejudicado, porque suas ausências afetam diretamente a estrutura de sustentação do time. Já o Atlético Goianiense, mesmo com limitações ofensivas, ainda consegue manter organização e encontrar alternativas. Mas fica o alerta final: esse é o tipo de jogo onde o roteiro pode quebrar a qualquer momento. E geralmente quem decide é justamente aquele jogador que ninguém estava esperando. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7, Coritiba e Fluminense. Jogo Coritiba contra Fluminense traz um cenário que pode enganar muita gente à primeira vista, porque os desfalques aqui não são apenas ausências. Eles mudam completamente a lógica de como o jogo tende a se desenrolar. Pelo lado do Coritiba,
Os desfalques impactam principalmente o setor defensivo e a organização sem a bola. Nos jogos já realizados na competição, quando a equipe ficou sem seus jogadores mais consistentes na linha de defesa e proteção à frente da zaga, o time apresentou dificuldades claras de posicionamento. A marcação perde encaixe. Os espaços aparecem entre os setores e o adversário encontra mais liberdade para circular e infiltrar. E tem um detalhe importante: não é só a defesa que sofre. Quando o sistema defensivo perde estabilidade, o time inteiro recua mais do que deveria, o que reduz a capacidade de saída e aumenta a pressão sofrida ao longo da partida. Agora, olhando para o Fluminense, o impacto dos desfalques aparece mais no setor ofensivo e na construção final. Em partidas anteriores, quando o time não contou com seus jogadores mais criativos ou decisivos, houve uma queda na capacidade de transformar posse em chances claras. O Fluminense continua mantendo seu estilo de jogo com circulação de bola, mas perde agressividade e objetividade no último terço. E aqui está o ponto que define o confronto: o Coritiba perde estrutura defensiva, enquanto o Fluminense perde eficiência ofensiva. Agora, pensa no encaixe disso dentro do jogo. Se o Fluminense não conseguir acelerar e transformar posse em profundidade, pode acabar não aproveitando exatamente o ponto fraco do Coritiba. Mas se conseguir ajustar minimamente sua criação, pode encontrar espaços com mais facilidade do que o normal. Por outro lado, o Coritiba pode sofrer sem a bola. Mas se conseguir explorar conquistou bolas paradas, pode equilibrar o jogo mesmo com suas limitações defensivas. E é aqui que entram os possíveis protagonistas inesperados. No Coritiba, jogadores que entram na defesa podem surpreender pela simplicidade. Em jogos anteriores, quando o time optou por uma postura mais reativa, atletas menos técnicos conseguiram se destacar mantendo posicionamento e evitando riscos. Isso pode segurar o jogo mais do que se espera. Já no Fluminense, a surpresa pode vir de jogadores que assumem a responsabilidade criativa na ausência dos principais nomes. Muitas vezes, esses atletas jogam com mais liberdade e acabam encontrando soluções diferentes, seja com chutes de média distância, infiltrações ou jogadas individuais. Agora, uma dica prática essencial: observe o comportamento do Fluminense nos primeiros minutos. Se o time estiver rodando a bola sem profundidade, isso favorece o Coritiba. Mas se começar a encontrar espaços entre linhas rapidamente, a tendência é de controle do jogo. Outro ponto-chave: atenção às bolas paradas. Quando um time está desfalcado defensivamente, esse tipo de lance ganha ainda mais peso. E do outro lado, quando falta criatividade, esse também vira um dos principais caminhos para marcar. No fim das contas, o Coritiba tende a ser mais prejudicado, porque suas ausências comprometem a base estrutural do time. Já o Fluminense, mesmo com limitações ofensivas, ainda consegue manter seu modelo de jogo e encontrar alternativas. Mas fica o alerta final: esse é o típico jogo onde o domínio não garante resultado. E quando isso acontece, quase sempre é porque os desfalques mudaram o equilíbrio e abriram espaço para alguém inesperado decidir. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8, Chapecoense e Vitória. Jogo Chapecoense contra Vitória tem aquele tipo de contexto que costuma fugir completamente do esperado. E o motivo principal está nos desfalques, que atingem pontos muito específicos de cada equipe. Começando pela Chapecoense, as ausências pesam diretamente no setor ofensivo e na construção das jogadas.
Nos jogos já realizados na competição, quando o time ficou sem seus jogadores mais criativos e de referência no ataque, a equipe apresentou muita dificuldade para transformar posse em perigo real. A Chapecoense até consegue competir, se manter organizada. Mas falta aquele jogador que quebra linhas, que chama a responsabilidade no último terço. E isso gera um efeito importante. O time passa a depender mais de jogadas previsíveis, como cruzamentos ou bolas paradas, o que facilita a leitura defensiva do adversário. Agora olhando para o Vitória. O impacto dos desfalques aparece principalmente na defesa e na transição defensiva. Em partidas anteriores, quando o time não contou com peças importantes, na linha de defesa ou no meio de contenção, o Vitória sofreu com desorganização sem a bola. Os espaços aparecem, principalmente entre os zagueiros e laterais, e o time demora a recompor quando perde a posse. E aqui está o ponto desse jogo. A Chapecoense perde criatividade e poder de decisão no ataque, enquanto o Vitória perde solidez defensiva. Agora vem a leitura mais interessante. Se a Chapecoense não conseguir encontrar alternativas ofensivas, pode até ter espaço, mas não conseguir aproveitar. Por outro lado, se conseguir encaixar jogadas mais rápidas ou explorar erros individuais, pode encontrar um Vitória vulnerável. Já o Vitória, mesmo com problemas defensivos, pode se beneficiar justamente da dificuldade da Chapecoense em ser agressiva. Se conseguir equilibrar minimamente sua defesa, pode crescer no jogo e explorar contra-ataques. E é aqui que entram os nomes que podem surpreender. Na Chapecoense, jogadores menos badalados do ataque podem ganhar protagonismo. Em jogos anteriores, quando titulares ficaram fora, alguns atletas apareceram bem justamente por jogar com mais liberdade e menos pressão, buscando jogadas individuais ou finalizações de fora da área. No Vitória, a surpresa pode vir do meio-campo. Jogadores que entram para recompor o sistema podem trazer mais intensidade e ajudar a corrigir os espaços defensivos. Além disso, o time pode apostar em transições rápidas e bolas paradas, caminhos que já funcionaram mesmo em cenários desfavoráveis. Agora uma dica prática essencial. Observe o comportamento da Chapecoense nos primeiros minutos. Se o time estiver rodando a bola sem objetividade, isso favorece o Vitória. Mas se conseguir acelerar e finalizar mais cedo, pode explorar rapidamente as falhas defensivas do adversário. Outro detalhe importante: atenção total às bolas paradas. Quando uma defesa está desfalcada e o outro time tem dificuldade de criação, esse tipo de lance se torna ainda mais decisivo. No fim das contas, o Vitória tende a ser mais prejudicado, porque suas ausências afetam a estrutura defensiva, que sustenta o time como um todo. Já a Chapecoense, mesmo com limitações ofensivas, ainda consegue manter organização e competir. Mas aqui vai o alerta final. Esse é o tipo de jogo onde o destaque pode vir de onde ninguém está olhando. E quando isso acontece, quase sempre é consequência direta dos desfalques que mudaram o equilíbrio da partida. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Jogo Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense é daqueles confrontos onde os desfalques não apenas influenciam, eles criam um novo cenário tático dentro de campo. E quem perceber isso antes pode antecipar exatamente onde o jogo pode ser decidido. Começando pelo Atlético Mineiro. As ausências têm pesado principalmente no setor ofensivo e na criação. Nos jogos já realizados na competição,
Quando o time ficou sem peixes responsáveis por organizar e acelerar o ataque, houve uma queda clara na agressividade. O Atlético até mantém posse e presença no campo adversário, mas passa a ter dificuldade para quebrar linhas e transformar domínio em chances reais. E aqui entra um detalhe importante: quando o setor criativo perde qualidade, o time tende a forçar mais jogadas individuais ou cruzamentos, o que facilita a leitura da defesa adversária. Agora, olhando para o Atlético Paranaense, o impacto dos desfalques aparece mais na estrutura defensiva e no meio de contenção. Em partidas anteriores, quando essas peças ficaram fora, o time apresentou dificuldades na recomposição e na proteção da zaga. Os espaços entre linhas aumentam e o adversário consegue infiltrar com mais facilidade, principalmente em jogadas rápidas. E aqui está o ponto desse confronto. O Atlético Mineiro perde criatividade e poder de decisão, enquanto o Atlético Paranaense perde consistência defensiva. Agora pensa no encaixe disso. Se o Atlético não conseguir acelerar o jogo e encontrar alternativas ofensivas, pode ter dificuldade mesmo contra uma defesa desfalcada. Mas se conseguir ajustar minimamente a criação, pode explorar exatamente os espaços que o Atlético tem deixado quando sofre com ausências. Por outro lado, o Atlético pode encontrar oportunidade justamente na transição, se o Atlético Mineiro se expuser tentando compensar sua falta de criatividade. Pode abrir espaços para contra-ataques. Algo que o Atlético já mostrou saber aproveitar bem. É aqui que surgem os possíveis protagonistas inesperados. No Atlético Mineiro, jogadores que entram no setor ofensivo podem surpreender. Em jogos anteriores, atletas menos pressionados conseguiram aparecer bem, justamente por encontrar mais espaço e menos marcação direcionada. Já no Atlético Paranaense, a surpresa pode vir do meio-campo. Jogadores que entram para recompor o setor, muitas vezes com mais intensidade. Conseguem reduzir os espaços e equilibrar o time mesmo sem os titulares. Agora, uma dica prática essencial: observa como o Atlético começa o jogo. Se estiver com muita posse, mas pouca objetividade, isso favorece o Atlético. Mas se conseguir acelerar e infiltrar desde cedo, pode aproveitar rapidamente a fragilidade defensiva do adversário. Outro ponto-chave: atenção total às transições. Quando um time perde criatividade, o outro perde defesa. O jogo tende a ser decidido nesses momentos de ruptura, menos roubadas de bola, contra-ataques e erros individuais. No fim, o Atlético Paranaense tende a ser mais prejudicado, porque suas ausências afetam a estrutura defensiva que sustenta o time. Já o Atlético Mineiro, mesmo com limitações ofensivas, ainda consegue controlar o jogo em certos momentos. Mas aqui vai o alerta final. Esse é o tipo de confronto onde o nome menos esperado pode decidir. E quase sempre isso acontece por causa dos desfalques que mudaram completamente o equilíbrio da partida. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10, Flamengo e Santos. Jogo Flamengo contra Santos tem um daqueles cenários que parecem simples. Mas quando você olha de perto os desfalques, percebe que o equilíbrio pode mudar completamente. Pelo lado do Flamengo, as ausências atingem principalmente o setor de meio-campo e a criação ofensiva. Nos jogos já realizados na competição, quando o time ficou sem seus principais articuladores, a equipe manteve posse em volume, mas perdeu agressividade. A bola gira, o controle existe, mas falta aquele passe que quebra a linha. Aquela jogada que desmonta a defesa adversária. E isso gera um efeito importante: o Flamengo passa a dominar território.
mas sem transformar isso em tantas chances claras quanto normalmente cria. E quando isso acontece, o adversário ganha confiança. Agora, olhando para o Santos, o impacto dos desfalques aparece mais na defesa e na transição defensiva. Em partidas anteriores, quando o time não contou com peças importantes nesse setor, o Santos sofreu com desorganização e espaços nas costas da defesa. A recomposição demora, os encaixes falham. E o time fica vulnerável principalmente em jogadas rápidas e infiltrações. E aqui está o ponto-chave do jogo: o Flamengo perde criatividade, enquanto o Santos perde consistência defensiva. Agora pensa no encaixe disso. Se o Flamengo não conseguir acelerar o jogo e transformar posse em profundidade, pode encontrar dificuldades mesmo contra uma defesa desfalcada. Mas se conseguir ajustar minimamente sua criação, pode explorar espaços com muita frequência. Por outro lado, o Santos pode encontrar oportunidades justamente se resistir à pressão inicial. Porque quando o Flamengo perde eficiência ofensiva, abre espaço para contra-ataques, e isso já apareceu em jogos anteriores. E é aqui que surgem os possíveis protagonistas inesperados. No Flamengo, jogadores que normalmente têm papel secundário, na criação podem ganhar protagonismo. Em partidas anteriores, quando titulares ficaram fora, alguns atletas apareceram bem justamente por arriscar mais, buscar finalizações de média distância e explorar jogadas individuais. Já no Santos, a surpresa pode vir de ajustes defensivos simples. Jogadores menos experientes, quando entram, muitas vezes jogam com mais cautela, mais posicionamento, evitando riscos. Isso pode segurar o jogo mais do que o esperado. Além disso, o time pode apostar forte em transições rápidas e bolas paradas. Agora, uma dica prática que pode mudar sua leitura ao vivo. Observa os primeiros 15 minutos. Se o Flamengo estiver rodando a bola sem infiltrar, isso favorece o Santos. Mas se começar a encontrar espaços entre linhas logo cedo, a tendência de controle e pressão constante. Outro detalhe importante: atenção às laterais. Quando a defesa está desfalcada, esses corredores costumam ser o ponto mais vulnerável. E o Flamengo, mesmo com limitações criativas, costuma explorar bem esses espaços. No fim das contas, o Santos tende a ser mais prejudicado, porque suas ausências afetam diretamente a estrutura defensiva. Já o Flamengo, mesmo com perda de criatividade, ainda consegue controlar o jogo e encontrar alternativas. Mas aqui vai o alerta final. Esse é o tipo de jogo onde o domínio pode enganar. E a decisão pode vir de um detalhe, de um jogador improvável, ou de um momento isolado, tudo consequência direta dos desfalques. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11, Bahia e Palmeiras. Jogo Bahia contra Palmeiras é aquele tipo de confronto onde os desfalques não apenas enfraquecem, eles mudam completamente a forma como cada time joga. E isso abre espaço para um roteiro totalmente diferente do esperado. Começando pelo Bahia. As ausências pesam principalmente no setor defensivo e na proteção do meio-campo, nos jogos já realizados na competição, quando o time ficou sem seus jogadores mais consistentes na marcação. A equipe sofreu com desorganização entre linhas. Os espaços aparecem principalmente na entrada da área, e o adversário consegue trabalhar melhor a bola em zonas perigosas. E aqui está o detalhe que faz diferença: quando o Bahia perde essa proteção, a defesa fica muito mais exposta, e o time acaba recuando mais do que deveria, perdendo capacidade de pressionar. Agora, olhando para o Palmeiras, o impacto dos desfalques aparece mais no setor ofensivo e na criação final. Em partidas anteriores,
quando o time não contou com seus jogadores mais decisivos no ataque. Houve uma queda na capacidade de transformar domínio em gols. O Palmeiras continua organizado, competitivo, mas perde aquele toque final, aquela eficiência que costuma decidir jogos. E aqui está o ponto-chave desse confronto: o Bahia perde consistência defensiva, enquanto o Palmeiras perde poder de decisão no ataque. Agora pensa no encaixe disso. Se o Palmeiras não conseguir ser eficiente, pode até dominar o jogo, mas encontrar dificuldades para aproveitar exatamente o ponto fraco do Bahia. Por outro lado, se conseguir ajustar minimamente sua finalização, pode explorar os espaços com frequência. Já o Bahia pode sofrer sem a bola, mas se conseguir equilibrar minimamente a marcação e explorar contra-ataques, pode surpreender, principalmente porque o Palmeiras, sem suas principais peças ofensivas, tende a ser menos agressivo. E é aqui que entram os possíveis protagonistas inesperados. No Bahia, jogadores que entram no sistema defensivo podem surpreender pela intensidade. Em jogos anteriores, atletas menos técnicos conseguiram compensar com marcação forte e disciplina tática, reduzindo espaços e equilibrando o time. Já no Palmeiras, a surpresa pode vir de jogadores que assumem o protagonismo ofensivo na ausência dos titulares. Muitas vezes, esses atletas jogam com mais liberdade, arriscam mais e acabam encontrando soluções diferentes, seja em finalizações de fora da área ou infiltrações. Agora, uma dica prática essencial: observa como o Palmeiras começa o jogo. Se estiver controlando, mas sem agredir, isso favorece o Bahia, mas se conseguir acelerar e finalizar com frequência, pode explorar rapidamente a fragilidade defensiva. Outro detalhe importante: atenção total às bolas paradas. Em jogos com desfalques defensivos e ofensivos, esse tipo de lance ganha ainda mais peso e pode decidir tudo. No fim das contas, o Bahia tende a ser mais prejudicado, porque suas ausências afetam a base defensiva do time. Já o Palmeiras, mesmo com limitações ofensivas, ainda mantém organização e controle. Mas aqui vai o alerta final. Esse é o tipo de jogo onde o domínio não garante vitória, e onde um jogador improvável pode decidir, justamente porque os desfalques mudaram completamente o equilíbrio da partida. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12, Corinthians Internacional. Jogo Corinthians contra Internacional traz um cenário interessante, porque os desfalques não atingem apenas peças individuais. Eles mexem diretamente na identidade das equipes dentro de campo. Pelo lado do Corinthians, as ausências vêm impactando principalmente o setor de criação e transição ofensiva. Nos jogos já disputados, quando o time não contou com seus principais articuladores, ficou evidente uma dificuldade maior em sair da defesa com qualidade. O time até mantém organização defensiva, mas perde fluidez. E isso faz com que o ataque receba menos bolas em condição real de perigo. E aqui entra um ponto crucial: sem essa conexão entre meio e ataque, o Corinthians passa a depender muito mais de jogadas individuais ou bolas longas, o que torna o jogo previsível em vários momentos. Agora, olhando para o Internacional, o impacto dos desfalques aparece mais na estrutura defensiva e na consistência do sistema sem a bola. Em partidas anteriores, quando o time esteve desfalcado em Pacheco da defesa, surgiram falhas de posicionamento e dificuldade na recomposição, principalmente contra equipes que aceleram pelos lados. Ou seja, o Internacional perde equilíbrio defensivo, enquanto o Corinthians perde criatividade ofensiva. E isso cria um duelo bem curioso.
Se o Corinthians não consegue criar com qualidade, pode ter dificuldade justamente contra um adversário que, mesmo com problemas defensivos, ainda tenta controlar o jogo com posse. Por outro lado, se o Internacional não ajustar sua recomposição, pode oferecer exatamente os espaços que o Corinthians precisa para crescer. Agora vem a parte que pode decidir o jogo. No Corinthians, quem pode surpreender são jogadores que entram para dar dinâmica ao meio-campo. Em jogos anteriores, atletas com mais intensidade conseguiram compensar a falta de criatividade com movimentação constante, abrindo espaços mesmo sem passes tão refinados. Já no Internacional, a surpresa pode vir de jogadores ofensivos que aproveitam transições rápidas. Quando o sistema defensivo não está sólido, o time costuma apostar em ataques mais diretos. E isso pode ser perigoso se o Corinthians avançar demais suas linhas. Uma dica prática importante: presta atenção nos primeiros 15 minutos. Se o Corinthians conseguir pressionar alto e recuperar bolas no campo ofensivo, isso indica um jogo mais favorável. Mas se o Internacional conseguir sair jogando com tranquilidade, mesmo com desfalques, pode controlar o ritmo e ditar o jogo. Outro detalhe fundamental está nas laterais. Com desfalques defensivos, o Internacional tende a deixar mais espaço por ali. E isso pode ser uma arma importante para o Corinthians, principalmente em jogadas de cruzamento. No geral, o Internacional tende a ser ligeiramente mais prejudicado, porque suas ausências afetam diretamente a solidez defensiva, algo essencial para manter o controle do jogo. Já o Corinthians, mesmo com limitações criativas, ainda consegue competir com organização. Mas aqui vai o ponto final que pouca gente observa. Esse é exatamente o tipo de jogo onde o erro defensivo pesa mais do que a falta de criação, e isso pode inverter completamente qualquer favoritismo. Fica atento, porque quando os desfalques mexem com a estrutura dos dois lados, o improvável deixa de ser surpresa e passa a ser uma possibilidade real dentro do jogo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13, Mirassol e Bragantino. Jogo Mirassol contra RB. Bragantino é aquele confronto onde os desfalques parecem discretos à primeira vista. Mas quando você olha com mais atenção, percebe que eles podem influenciar diretamente o ritmo e o estilo da partida. Pelo lado do Mirassol, as ausências têm afetado principalmente a consistência do meio-campo e a capacidade de manter intensidade durante os 90 minutos. Nos jogos já realizados, quando algumas peças importantes ficaram fora, o time perdeu força na marcação e, principalmente, na transição defensiva. Isso significa que, ao perder a bola, o Mirassol demora mais para recompor e esse pequeno detalhe abre espaços perigosos. E aqui está o ponto que muita gente ignora: não é só quem sai, mas como o time reage sem essas peças. O Mirassol, sem sua base mais sólida no meio, acaba ficando mais espaçado. E isso facilita infiltrações adversárias. Agora olhando para o RB Bragantino, os desfalques impactam mais o setor ofensivo e a agressividade. No último terço do campo, em partidas anteriores, quando o time não contou com seus jogadores mais incisivos, houve uma queda clara na pressão alta e na capacidade de recuperar a bola próximo ao gol adversário. Ou seja, o Bragantino perde intensidade ofensiva, enquanto o Mirassol perde equilíbrio na recomposição. E é exatamente aí que o jogo ganha uma dinâmica interessante. Se o Bragantino não conseguir pressionar como de costume, o Mirassol pode ter mais tempo para construir jogadas. Por outro lado,
Se o Mirassol continuar apresentando dificuldades na recomposição, qualquer aceleração do Bragantino pode ser suficiente para gerar perigo. Agora presta atenção nisso. Quem pode surpreender nesse jogo são justamente os jogadores que entram nessas lacunas, deixadas pelos desfalques. No Mirassol, atletas que assumem o meio-campo podem aparecer mais do que o normal. Em jogos anteriores, jogadores com mais fôlego e disciplina tática conseguiram compensar as ausências, ajudando na marcação e ainda chegando ao ataque como elemento surpresa. Já no Bragantino, a surpresa pode vir de jogadores que atuam pelos lados do campo. Sem seus principais nomes ofensivos, o time tende a distribuir mais o jogo. Isso abre espaço para pontas ou laterais avançarem com mais liberdade. Uma dica prática essencial. Observa como o jogo se comporta nos momentos de transição. Se o Mirassol conseguir recompor rápido, equilibra o jogo. Mas se o Bragantino encontrar espaço para correr, mesmo sem tanta força ofensiva, pode criar chances claras. Outro detalhe importante está na intensidade do segundo tempo. O Mirassol, sem peças importantes no meio, pode cair fisicamente, e isso pode ser decisivo nos minutos finais. No geral, o Mirassol tende a ser mais prejudicado, porque suas ausências afetam diretamente o equilíbrio do time, especialmente na fase sem bola. Já o Bragantino, mesmo com limitações ofensivas, ainda mantém um padrão de jogo bem definido. Mas aqui vai o alerta final. Esse é o tipo de confronto onde o controle emocional e a disciplina tática fazem toda a diferença. E quando os desfalques mexem com o funcionamento coletivo, o jogo pode ser decidido por detalhes, ou até por aquele jogador que ninguém estava esperando. Fica atento, porque esse cenário é perfeito para surpresas. E às vezes, o jogo se decide exatamente onde ninguém está olhando. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14, Grêmio e Remo. Jogo Grêmio contra. Remo é daqueles confrontos em que os desfalques criam um contraste claro entre controle e imprevisibilidade. E isso pode mudar completamente a leitura da partida. Pelo lado do Grêmio, as ausências vêm afetando principalmente o setor de criação e a dinâmica ofensiva. Nos jogos já disputados, quando o time não contou com seus principais articuladores, ficou evidente uma queda no ritmo de construção. O Grêmio mantém posse, circula a bola, mas demora mais para transformar esse domínio em chances reais. E aqui está o detalhe mais importante: sem esses jogadores, o time perde criatividade entre linhas. E isso faz com que o ataque fique mais previsível, dependendo muito de jogadas laterais e cruzamentos. Agora, olhando para o Remo, os desfalques impactam mais a parte defensiva e a consistência coletiva. Em partidas anteriores, quando o time esteve sem peças importantes na defesa, surgiram dificuldades claras de posicionamento, principalmente contra equipes que mantêm pressão constante. Ou seja, o Remo perde solidez defensiva, enquanto o Grêmio perde criatividade ofensiva. E isso cria um cenário interessante. Se o Grêmio não conseguir acelerar o jogo e encontrar soluções diferentes, pode ter dificuldade para furar uma defesa que, mesmo com problemas, tende a jogar mais fechada. Por outro lado, se o Remo não conseguir manter a organização, pode acabar oferecendo exatamente os espaços que o Grêmio precisa. Agora presta atenção nesse ponto, porque ele pode definir o jogo. No Grêmio, quem pode surpreender são jogadores que aparecem como opção alternativa na criação. Em jogos anteriores, atletas que normalmente não são protagonistas conseguiram assumir mais responsabilidade.
arriscando passes diferentes ou finalizações de média distância. Já no remo, a surpresa pode vir de jogadores de velocidade. Mesmo com dificuldades defensivas, o time costuma explorar contra-ataques, e isso pode ser perigoso se o Grêmio avançar demais suas linhas. Uma dica prática fundamental: observa o comportamento do Grêmio nos primeiros minutos. Se conseguir infiltrar pelo meio, é sinal de que encontrou soluções. Mas se ficar preso nas laterais, pode enfrentar dificuldades ao longo do jogo. Outro detalhe importante está na transição defensiva do Grêmio. Com foco maior na posse, qualquer erro pode gerar contatos perigosos do Remo. No geral, o Remo tende a ser mais prejudicado, porque suas ausências afetam diretamente a organização defensiva, algo essencial contra um time que costuma controlar o jogo. Já o Grêmio, mesmo com limitações criativas, ainda consegue impor ritmo e volume. Mas aqui vai o alerta final: esse é o típico jogo onde o controle pode enganar. O Grêmio pode dominar, mas se não for eficiente, deixa o jogo aberto. E quando isso acontece, o Remo ganha exatamente o cenário ideal para surpreender. Fica atento, porque quando os desfalques mexem com criatividade de um lado e defesa do outro, o equilíbrio fica muito mais frágil do que parece. Se essa leitura te ajudou a entender melhor a loteca de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com um placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!